Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 99163-7905. Temos também o telefone fixo aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766. E também o nosso e-mail, se você é da antiga, prefere mandar um e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos aí no Facebook, como Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também pelo YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. Participe lá, se acompanhe nosso programa em tempo real, curta, compartilhe nossa página, você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. Bom, e no programa de hoje a gente vai falar de uma campanha lançada, um projeto, lançado pelo Sindicato dos Servidores, que pretende contar em livro o drama enfrentado por servidores ao longo da pandemia, a pandemia que completa 2 anos agora no mês de março. E nós vamos falar também das sessões ordinárias desta terça-feira. Bom, como eu disse, gente, pandemia completando 2 anos, que mudou nossas vidas, nossas rotinas aí, e o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Rio Preto lançou um projeto para contar histórias e dramas enfrentadas pelos servidores ao longo desses 2 anos aí de pandemia. O objetivo é mostrar como os servidores, principalmente aqueles que atuaram na linha de frente, como a saúde, enfrentaram esse momento aí sem precedentes para a nossa geração. E sobre isso eu converso com a presidente do sindicato, a Sani Lima Braga. A Sani está aqui comigo. Tudo bom, Sani? Tudo bom, Alexandre? Prazer. Tudo jóia. Obrigado por estar aqui, viu, Sani? Bom, vamos lá. O que é esse projeto? Como surgiu essa ideia? Qual é o objetivo, Sani? Pois é, Alexandre. Como você mesmo já disse, a gente viveu com a pandemia, momentos muito difíceis e coisas que a nossa geração e algumas gerações não tinham vivido. E para o serviço público e para algumas categorias isso foi duplamente, triplamente complicado demais. Então, para você ter uma ideia, eu recebi às vezes madrugada telefone de servidores chorando, sentado num lugar às vezes por ligação mesmo, às vezes por vídeo, chorando porque já tinham morrido naquele dia, naquela hora, naquele plantão, 10 pessoas, 5 pessoas. Então, e a pessoa não aguentava mais ver isso, porque isso não faz parte do nosso cotidiano, essa mortalidade com tanta frequência. E além de tantas outras dificuldades, servidores que ficaram longe de filhos por meses, com medo de passar doença, sem ver mãe, sem ver pai. Isso todo mundo viveu, Mas os servidores, principalmente os da saúde, que ficaram ali no front mesmo da situação, esses foi um drama maior ainda, além assim, professores que se viraram nos 30 para dar aula, principalmente os já mais antigos, com mais tempo de carreira, que não tinham essa vivência do celular como a juventude tem, Eu, por exemplo, sou totalmente analfabeto, tenho uma dificuldade para quase tudo. E esses professores tiveram que se virar, virar para não deixar essas crianças totalmente, Então, foi tudo muito difícil para não deixar a máquina pública parar, A saúde salvando vidas, a assistência indo para a rua, lidar com pessoas em situação de rua, que também estavam ali, estavam totalmente desprotegidos de tudo. Então, foram momentos muito difíceis e muitos relatos de muitas dificuldades. Por conta disso, a gente começou a pensar nesse projeto. A diretoria do sindicato começou a pensar
no que a gente fazer para isso simplesmente não cair no esquecimento, né? É uma coisa histórica, a gente não tinha vivido isso nos últimos 100 anos, e aí pensamos nessa proposta e começamos a idealizar o projeto disso, né? De relatos, de vivências, né? O que vivi nessa pandemia, e aí cada um a partir do seu olhar colocar como foi isso para eles. Antes da gente falar mais do projeto, vale lembrar, quando a gente fala enfrentamento à pandemia, a gente logo lembra de médico e enfermeiro, mas tem toda uma cadeia de servidores aí por trás, né? Agentes administrativos, pessoal de limpeza, pessoal de copa, de cozinha. E então tem muito mais gente, porque a gente fala médico é a função dele, mas muitas outras pessoas atuaram aí, né, na linha de frente, sem estar ali atendendo o paciente doente, mas que dão todo o suporte para as unidades, enfim, para todos os equipamentos públicos. Exatamente. Dentro da saúde, especificamente, quem vai no atendimento direto é o médico, e esses também não escaparam do sofrimento, porque ninguém está preparado, né, porque foi momentos de de se sentir totalmente sem condições de fazer aquilo, né? Esgotamento, né? Não, além o esgotamento, mas uma impotência muito grande diante daquilo que ninguém conhecia, que ninguém sabia o que era, todo mundo, porque foi mais ou menos você fazer uma coisa em movimento, né? A coisa estava acontecendo e você estava se redescobrindo. E sim, os médicos e enfermeiros, com certeza. Claro que no atendimento das pessoas, eles foram os principais atores para salvar vidas e foram os principais em ver perdas de vida. Mas para eles trabalharem, para eles, né, o trabalho deles darem certo né, e acontecer, precisava ali de todos os profissionais de retaguarda fazendo com que isso. E aí é do pessoal da limpeza, pessoal do administrativo. E a gente teve situações do pessoal do administrativo de escolas, que de repente vieram tudo para a saúde. Então, assim, se o cara estava com medo dentro da escola, você imagina o psicológico dessa pessoa vir para dentro de uma unidade de saúde. Então, peraí, se eu já estava com medo lá, como é que eu vou vir para o olho do furacão? Né? Então, isso mexeu muito com o emocional de todos esses profissionais, mas assim mesmo ficaram, fizeram. Então, assim, toda a máquina pública, em nenhum momento, seja de qual for, quem ficou home office, você ficou, a maioria das pessoas ficaram, todo mundo, né, pôde ter esse distanciamento, aliás, pôde não, teve que ter. Teve que ter, né? Foram obrigados a ficar cada um num local. Então, eu acho que você pode dizer o que você sentiu, né? E já era difícil. Então, assim, todos os servidores passaram por isso, de ficar longe, mas não podia, o serviço público não pode parar, né? A população está aí, e a população, mais do que nunca, estava precisando do serviço público. E como que foi o respaldo do poder público, né? O poder público deu algum tipo de respaldo? Não estou nem falando de grana, porque isso era inviável, os servidores não tiveram reajuste, mas equipamentos de proteção, suporte psicológico, teve esse amparo? Olha, eu não posso negar que foi feito todas as tentativas possíveis. Então, assim, teve muitos problemas, muitos, né? De EPIs, de máscaras que não funcionavam. Mas também, assim, eu me pergunto muito, sabe, Alexandre, como que pode, num momento tão difícil, eu acho que você também teve notícias dessas, como que pode, num momento tão difícil, em que a gente estava correndo para não perder vidas, e perdemos tantas, perdemos amigos, perdemos parentes. 3.000 pessoas em Rio Preto, né? Só em Rio Preto, né? Então, e ainda você acontecer de você ter pessoas querendo levar vantagem em cima da desgraça humana. Isso é muito difícil de ver. Então, assim, cara, coisas equipamentos que custavam 50 centavos, passou a custar R$5. Então, foi uma coisa tão absurda. Então, assim, e é lógico que eu cobrava, o secretário Alden descansou. Nossa,
de, de se Coitado virar. do secretário, É, né? porque vai virando aquela corrente, né? Os servidores sofrem lá, e aí eles me passam e eu fico desesperada aqui, ia para cima do secretário, ia para cima do prefeito, e eles também correndo atrás para conseguir material, porque não conseguia, quando conseguia de péssima qualidade, e aí chegava, não, isso não serve. Então, assim, Caríssimo, né? caríssimo, Superfaturado. caríssimo. Por isso até que a administração optou por receber a verba que veio, né, por conta da 173, que penalizou tanto os servidores públicos, mas se não fosse isso, eu não sei o que teria acontecido, porque realmente era inviável. As coisas tomaram um patamar de preço totalmente absurdo. Mas, dentro da medida, eu acho que todo mundo tentou fazer o que era possível dentro daquilo, porque assim realmente é muito difícil você. Era para os servidores, era para quem estava trabalhando, era para quem tinha que dar conta disso. Então, assim, eu falava às vezes com o pessoal da vigilância sanitária, com os servidores que também, né, estão lá. Cara, eles ficavam quase 24 horas ao vivo, sabe? Porque não podia parar aquilo, porque estava morrendo gente, estava gente chegando o tempo todo e tinha que dar conta de toda essa demanda. No momento, agora eu falo assim, a gente está fazendo 2 anos hoje, né? Tanto que o nosso projeto leva para esse recorte mesmo de... 2 anos. Março de 20 a março de 22. De 22, E aí, Rio Preto foi o dia 23 que decretou, né, a pandemia, então por isso que a gente utilizou até essa data. Mas, que é hoje, assim, né? 2 anos exatamente hoje. Né? Foi colocado, né, para decretada a pandemia em Rio Preto. Então, assim, emergência, né? Aquele estado, né, aquela calamidade toda. Mas, assim, eu acho que não foi fácil para ninguém, com certeza, mas sem dúvida nenhuma, para os servidores, para quem tinha que estar lá, para quem estava com a mão na massa lá, isso foi sub-humano. Foi uma coisa que, assim, que as pessoas, eles buscavam força de onde não tinham, literalmente da onde não tinham. Até, a gente está falando dos de linha de frente que não pararam, mas até os que pararam e tiveram que ficar em casa também sofreram, né? Não podia ver a mãe, a avó, enfim, os parentes trancados em casa ali. E continuaram trabalhando, que foi isso que eu te falei. Querendo ou não querendo, a gente estava num momento que a orientação para todo mundo era ficar em casa. Os da linha de frente, eles não podiam ficar em casa. Eles faziam esse movimento contrário, né? Eles tinham que estar no atendimento, até porque dependia deles, né? O atendimento. E mesmo para quem ficou em casa, em home office, que a gente, teoricamente, né, pensa, é mais tranquilo. Não é. Não é mais tranquilo porque estavam trabalhando. E aí, assim, a gente não tem essa cultura. Acho que agora, daqui para frente, deve mudar um pouco, né? Muita coisa mudou aí. A própria justiça adotou já definitivo, o home o office, tribunal. Mas a gente não tinha, até porque, assim, pela lei, para eu dizer para você que você tem que trabalhar em casa, eu tenho que te dar as condições para isso. E essas condições não existiam. Computador, né? Internet, microfone, câmera. Exatamente. Então, servidores, via de regra, a maioria, quase todos, utilizaram do seu para poder trabalhar. Exatamente. Foi a sua internet, foi o seu computador, porque não tinha essa estrutura formada, né, para poder dar para os servidores realizar os seus trabalhos. E são essas histórias que vocês pretendem incluir nesse projeto? É um livro, é um documentário, são depoimentos filmados? O que é exatamente? A princípio vai ser um livro, o projeto a gente está pensando nele num livro, a gente está pensando, vamos lançar a partir de hoje, e aí já para os servidores, porque isso também não sou, a diretoria conversou entre ela, e aí decidimos que não tinha como não fazer esse registro. Até porque para a história, é um documento, né? Exatamente, e é um projeto que você sabe, não é barato, né? É um projeto
caro, mas o sindicato é dos servidores. E aí não tinha como não fazê-lo nesse momento. Então, a ideia a gente vai estar nos próximos 60 dias, 2 meses, de março a maio, a 23 de maio, solicitando que os servidores encaminhem suas histórias até 3.000 caracteres, entendeu? Do que viu, do que viveu, como foi a pandemia na vida dele, né, nesses 2 anos. E depois a gente vai ver quantos vêm, a gente vai retratar, e isso para virar um livro. A ideia é esses quem relatos. Sabe futuramente aí um documentário, se Quem vier muito sabe, material, quem sabe. E a sabe. TV Câmara está aqui, de repente, à disposição para a gente trabalhar alguma coisa em conjunto aí. A gente tem o e-mail aí e o telefone para quem quiser já enviar o relato, né? Ó, tem um celular, 991 12 7472. E tem o e-mail já para que é o seu celular. E já um e-mail para quem já de repente quiser escrever aí, já está com tudo fresco na cabeça, né? livro@sspm.org.br. Vocês vão participar de editais para tentar captar recursos para financiar esse projeto, ou é o próprio sindicato que vai custear? Então, a gente estamos aí nessa linha. Já teve algumas conversas a respeito. Sim, é claro que a gente tem parceiros, tem pessoas envolvidas. A gente tem a Unimed, que atende os servidores. A gente tem algumas empresas. Buscar A intenção é buscar, sim, para dar uma força aí no projeto, né? Mas a ideia é fazer o projeto independente de qualquer coisa, mas a gente quer sim parceiros e vamos buscar esses parceiros sim para ajudar a bancar o projeto. Então tá aí, gente, 3.000 caracteres, né? Por aí, em torno disso, até 3.000 caracteres. Senão fica muito grande também, sim, né? Sim. E dá mais chance para muita gente. Quantos servidores tem em Rio Preto hoje? Em torno de 5.000, Sânia? Nós estamos com 5.800, 6.000 por aí. Bastante gente aí, né? Bastante gente. Eu não sei se você tem aqui, até vou te pegar desprevenida, mas você tem dados assim de exonerações de servidores nesse período por pressão, servidores que pegaram Covid, servidores que infelizmente possam vir a ter morrido aí. Você tem esse levantamento? Já foi feito isso? Olha, eu já solicitei essas informações, não tenho, e a ideia a gente precisa ter, né? Porque o Aldenis aqui numa audiência ele chegou a citar, mas dados pontuais, nessa semana tem 50 afastados, porque muda mas no muito. Geral, né? Um dado então, compilado. Porque, assim, primeiro que não acabou a pandemia ainda, então a gente não consegue passar a régua, né, não terminou, então você não tem um fim para... Mas a ideia, o que a gente está solicitando, o que o sindicato está solicitando, é as informações desses 2 anos, né? Quantos servidores a gente perdeu por falecimento ou por exoneração, porque teve muitos que não conseguiram... aguentaram a pressão mesmo, né? Do momento. Agora, só que aí no meio disso tudo, na saúde, isso tudo ficou muito embolado, porque na saúde a gente tem os servidores e a gente tem os trabalhadores que são por convênio, então não são da prefeitura. Então isso também faz uma diferença, né? E aí muitos que vinham, que eram contratados, acabavam, não, obrigado, vou embora. Então, a gente precisa fazer essa separação de quantidade de servidores e quantidade de trabalhadores no geral. Que inclusive até a TVT deu uma matéria esses dias aí que até eu acho que a UPA Jaguaré suspendeu o atendimento pediátrico porque os médicos todos pediram exoneração, mas não ficou claro ali o motivo, né? Se foi por questão salarial, se foi, enfim, mas que prejudicou ali a Jaguaré, prejudicou, né? Prejudicou muitos e aí assim, apesar da saúde ser o serviço, né, determinado para lidar diariamente com sofrimento e com a morte, mas isso precisa ser meio, né, dosado. Agora, quando vem assim, igual foi na pandemia, aí ninguém está preparado psicologicamente, emocionalmente para conseguir lidar com essa situação. Eu acho que é muito, muito difícil mesmo. Então, por isso que acabou tendo tantas exonerações, principalmente de
de profissionais que foram contratados por período determinado, tal, e aí o pessoal acabava mesmo abrindo mão e saindo. E acho que ninguém esperava, 2 anos e tanta desgraça, né? Falar, vai vir aí uma gripe, um surto, vai chegar 1 mês, 2 meses, vai embora. E aí o negócio... Pois é, a gente começou achando que era 15 dias, depois achamos que ia ser uns meses, e cara, ó, 2 anos 2 hoje, anos e ainda estamos aqui agora. Estamos agora, aqui ainda. comemorando que estamos podendo ficar sem máscara, mas mesmo assim Exatamente. com bastante cuidado, né? Mas ainda eu acho que em alguns momentos a nossa população precisa tomar cuidado. Nós estamos sem máscara, nós estamos aqui com mais de 2 metros um do outro, mas você vai para aglomeração, essas coisas, coloca, né? É melhor prevenir do que remediar. Ônibus, e vacina, né? e vacina. O pessoal tem que tomar vacina. Nosso povo toma vacina desde que nasce, então não existe justificativa para não tomar essa vacina específica, né? E é isso que está fazendo os números todos mudarem, a gente conseguir voltar a alguma normalidade. E apesar de tudo que aconteceu aí, né, todo mundo sabe a resistência do governo federal, do presidente, questão da vacina, mas felizmente hoje o Brasil é um dos com maior índice de vacinação do mundo aí. Não, com certeza. Acho que é da própria cultura do Brasil. Exatamente. E o SUS, né, que está aí na tua camisa, viva o SUS. Né? Está aqui o SUS. E apesar né, da atitude e das palavras e da movimentação totalmente irresponsável do presidente do nosso país, a população a maioria, né, foi e se vacinou, até porque a gente precisa, né? A gente precisa voltar a alguma normalidade. Sem dúvida. Ô Sânia, ainda falando da pandemia, a gente ficou com uma série de pendências aí, como os concursos, né? Vários concursos, inclusive, acho que teve um da educação que acabou caducando, né? O pessoal que foi aprovado, infelizmente, não pôde ser chamado, segundo a prefeitura, mas tem outros concursos em aberto. Como é que está essa situação? Quais são os concursos aí que já foi feito prova, já foi homologado? Dá uma geral aí pra gente. Olha, não vou saber te nomear aqui agora todos os concursos, mas a gente tem alguns, se eu não me engano, 4 ou 5 que ainda estão em vigência, que precisam ser homologados, que precisam... Tem cultura, né? Tem comunicação, vários, para várias fazenda, áreas. Para várias áreas. Própria saúde. Para a saúde tem bastante. A saúde, inclusive, a gente, durante a pandemia mesmo, o sindicato solicitou várias vezes que os profissionais aprovados no concurso da saúde fossem chamados, porque a saúde, o convênio que existe com a HB triplicou o número do convênio por conta da necessidade, né? E aí a gente solicitava, o sindicato cobrava que fosse chamado o concurso, não tinha o porquê de não chamar o concurso, né? Ao invés de trazer o do convênio. Mas não foi feito e temos aí todos esses concursos. O sindicato, semana passada, encaminhou um ofício solicitando ao prefeito uma reunião, inclusive com o pessoal que passou nos concursos, estão aguardando, eles têm uma comissão, e aí a gente está pedindo uma reunião com o prefeito, com o presidente da Câmara, com representantes, os 2 representantes dessa comissão e o sindicato, para a gente conversar e ver se agiliza isso o mais rápido possível, porque é difícil você presta um concurso, tem tudo, né? Todo aquele movimento para você prestar o concurso, você presta, passa, aí normalmente se você passou, você abre mão de outro emprego para você assumir aqui, e aí de repente fica tudo em suspenso. Perde lá e fica sem aqui. E aí ficou sem nada, né? Então, está uma situação muito difícil, o pessoal está cobrando, e a gente solicitou essa reunião com o prefeito para ver os finalmente, se a gente consegue chegar nos finalmente e chamar esse pessoal o mais rápido possível. Estamos aguardando aí o posicionamento do prefeito. Você falou que o sindicato pressionou para que fosse chamado mesmo na pandemia, mas não tinha aquela lei, a Lei 173, a tal famigerada 173, 173. Segundo todo o pessoal da prefeitura disse que essa lei impedia a nomeação do pessoal, mas você falou que cobrou. Qual que é o entendimento? Ou qual era o entendimento do sindicato? O entendimento no momento, quando a gente conversava principalmente com os advogados entenderam que não tinha impedimento de ser chamado
os aprovados no concurso, principalmente para as áreas que estavam sendo necessárias, já que estavam tendo que chamar profissionais de outra forma, de contratar os profissionais de outra forma, e é a prefeitura que faz esse pagamento, então que sim, nesse caso, mesmo com a pandemia, mesmo com a 173, que só trouxe prejuízo para os servidores públicos, mesmo com a 173, era possível ter trazido, esse é o entendimento que o nosso jurídico tem, que podia ter sido chamado o pessoal que estava sendo solicitado por conta da situação. Muito bom, gente. Estou conversando com a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Rio Preto, a Sânia Lima Braga. Está falando desse projeto aí que o sindicato lançou, um livro para contar histórias e dramas de servidores ao longo da pandemia. Quem quiser participar não tem que pagar nada, não, né? Não é aqueles livrinhos que você é convidado a escrever e tem que pagar, né? Tá bom. Tá aí, então, quem quiser participar, tá o telefone da Sânia aí, o 991 12 7472, o e-mail livro@sspm.org.br. Sânia, aproveitando a tua presença aqui, queria ouvir a tua opinião a respeito do projeto da reforma municipal da Previdência, que a minuta andou circulando aí no final do ano, até agora não chegou nada oficial, mas o que já tem oficial é a criação da Previdência Complementar, inclusive os servidores estão com um prazo aí agora para aderir ou não à Previdência Complementar. Queria que você falasse tanto do projeto que vocês, claro, já devem ter tomado conhecimento, pelo menos da minuta, e o que você diz para os servidores a respeito da Previdência Complementar. Eles devem optar, não devem? Qual que é o entendimento do sindicato? Então, a gente fez essa discussão da complementar o ano passado, inclusive o sindicato dos servidores e a ATENS se uniram para fazer essa discussão, avaliar a proposta, levamos as propostas, entendemos que a complementar tem que acontecer, então a gente colocou o que a gente entendia como regra, como seria importante para preservar aí o direito dos servidores. Para os novos isso não é opcional, eles vão estar automaticamente. Quem entrar a partir de agora? Sim, já é automático. Para os servidores que já estão, nosso entendimento é que, com raras exceções, e aí precisa ser analisado caso a caso, mas com raras exceções, nenhum servidor deve optar pela complementar. Só para ficar claro, pela regra atual, para os novos, o teto de aposentadoria, independentemente do salário do servidor, o teto é o teto do INSS. Se ele quiser ganhar mais, aí ele vai ter que fazer os aportes ali, mas também não sabe quanto ele vai receber, né? Ele sabe quanto ele vai pagar. No futuro, o banco aí é que vai decidir. Em quais casos de servidores antigos valeria a pena, que você falou, dar um exemplo genérico? Cara, a gente discutiu tantas coisas, eu não vou conseguir para quem já tem o direito à aposentadoria integral, nem pensar, nem pensar. Uma função ou outra que eu não me recordo, porque, cara, foi tantas discussões em cima disso complexo, tudo. Né? Muito. Rio Preto Previdência é muito complexo, todo o processo. O funcionamento daquilo tudo é muito leis, né? Muita tudo. Muito... E é muito específico, e é tudo muito técnico, né? Então é bem complicado por isso. Mas assim, via de regra, eu até falei 95, mas imagino que seja até mais. Que não é aconselhável aderir. Antes de consultar um advogado ali, consultar Exato, mas assim, a gente já está fazendo, eu até falei ontem, na hora que chegou, que eu vi que tinha chegado na Câmara aqui, né, essa proposta, tanto o Edmilson, que é um consultor que trabalhou, né, que inclusive foi um dos responsáveis pela elaboração da Rio Preto Prev, tanto ele quanto o doutor André estão já elaborando um informativo
básico, bem sucinto para informar para os servidores, para tirar as principais dúvidas a respeito disso. Porque alguns servidores já me mandaram mensagem, já começaram a perguntar sobre isso. E até ao ler o decreto você fica com medo, porque a própria prefeitura põe tanta advertência ali que você fala, eu não vou assinar isso aqui nunca. Exatamente. Né? Então, o que eu orientei eles, eu falei, olha, ninguém assina nada, ninguém tem que fazer nada, espera que a gente vai passar as informações certinho, tirar todas as dúvidas e provavelmente vamos montar um plantão, alguma coisa ali para tirar as dúvidas para o pessoal ficar bem seguro na hora de tomar a sua decisão. Que eles põem lá, é irrevogável, a prefeitura não se responsabiliza, ninguém pode reclamar nada depois. Exatamente. Então já é para ficar alerta. Exatamente. Ô Sani, para a gente encaminhar para o final, e a própria reforma da Previdência? Acha que sai, não sai? É uma obrigação mesmo do Executivo, não é? Então... Aquela que já foi feita, porque foi feita uma pequena dos 14%, né, da alíquota, mas agora os 14%, teoricamente, todos tiveram que se adequar, né, a esses 14%. Agora, a reforma, o projeto está lá, o projeto, inclusive eu já falei para o superintendente da Rio Preto Prev, que ele conseguiu deixar pior do que já está o nacional, que não foi fácil. Mas a gente está debruçado sobre o projeto, discutindo assim, linha por linha, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Alexandre? A gente está aí, tem todos os servidores que vão ser envolvidos. É o futuro de todo mundo, né? Então, a gente está analisando todo o projeto, já achamos muitas coisas bem difíceis no projeto, mas não saímos da fase do estudo ainda. Tá? Porque como é muita coisa e tem muitas regras envolvidas... o projeto oficialmente nem existe ainda, né? O que exatamente, foi aquela foi minuta, exatamente. Né? E isso tinha ficado combinado, tanto com o sindicato, com o nosso como com a ATEM, quando a gente terminou a complementar, né? Que aí o secretário de governo Jair Moretti já falou a respeito disso, falou, agora tem, né? Bom, então encaminha com tempo para a gente poder analisar, discutir com os servidores, fazer todo o processo, por isso que assim que a minuta ficou pronta, ele já encaminhou. Mas vai ter muita discussão em cima desse projeto ainda, né? Sem dúvida. Ô Sani, o Sindicato dos Servidores, ele é filiado à CUT, né? E a CUT, todo mundo sabe, ligação íntima com o PT. O plano de governo que tem se apresentado do PT, pelo menos que tem se falado aí, numa eventual vitória do ex-presidente Lula, a revogação tanto da reforma trabalhista quanto da Previdência. Acha que isso é possível mesmo ou é mais som aí para encantar os trabalhadores e na hora do vamos ver pode ser que não seja bem assim? Olha, eu entendo Talvez que... a trabalhista seja mais fácil, né? Eu acho que todas as reformas, assim, quando o PT teve no governo, a gente sentiu até que poderia ter feito algumas reformas que seriam necessárias e a gente talvez não tivesse sofrido como a gente está sofrendo agora algumas coisas. Mas eu entendo que o presidente Lula não ia colocar uma proposta que fosse inviável de fazer, até porque ele sabe o sofrimento que está o povo está sofrendo muito, né? Haja vista, cara, andar de carro está difícil, comer está difícil, sustentar a família está muito complicado. Eu fico pensando, ontem eu estava vendo alguma reportagem, alguma coisa falando que... Será que a gente vai voltar para aquele tempo que, infelizmente, a gente ainda se recorda, os mais novos não, de que a gente ia, de manhã estava um preço, à tarde já estava outro, né? Porque a inflação era galopante. Mas a gente está vivendo um momento muito difícil, de muito sofrimento, de muita fome, muita família que perdeu o emprego e não conseguiu voltar ainda, e muita gente passando por muita necessidade. Então, eu acho que, em momento nenhum, o presidente Lula ou qualquer... né, pessoas responsáveis pelo partido falaria se não tivesse disposto a fazer, daria uma luz que não fosse possível, né? Então eu acredito que possa ser feito sim, espero que seja e espero que a gente ganhe a eleição. Maravilha. Com certeza. Para a gente encerrar, Sani, recentemente tivemos a aplicação do índice de 11% aí pro funcionalismo.
atendeu as demandas do sindicato? Qual que era a reivindicação? E como é que está a questão de plano de carreira? Até agora foi se discutido isso, até uma nota da prefeitura diz que vai rever, até por conta dessa ação aí do PSOL, que acabou extinguindo quase 200 de cargos comissionados e gratificações, funções gratificadas na Câmara. Como é que está essa discussão? E também sobre o veto do prefeito ao reajuste do salário dele, o que também atingiu aí, pelo menos, uma parte considerável de servidores que também estão no teto. Vamos lá. Você fez algumas perguntas. Deixa eu me recordar. 3 pontos aí. 11%. Agrada, não agrada? 11%. De certa forma, agradou. Pelo menos os servidores na Assembleia aceitaram, tá? A gente tinha, na verdade, a solicitação era de 18%, considerando os 2 anos de inflação que não deram, dava 14%, quase 15%, mas também a gente solicitou 3% para dar uma amenizada aí no aumento de 11% para 14% da Previdência. Mas veio 11%, os servidores aceitaram, então, basicamente, isso teve uma melhora no ticket de alimentação. Então, isso também dá um refresco, né, com essa carestia que está de tudo. Então, a princípio, não teve muito descontentamento por conta disso, né, por conta dos 11% satisfeitos, vamos dizer assim. Outro ponto? Questão do plano de carreira, que a própria prefeitura tocou no assunto ao se manifestar sobre a ação que considerou inconstitucionais cargos e gratificações. Ontem eu conversei com... Vocês foram chamados para debater esse tema? Então, ainda não, mas a gente já fez essas solicitações. Aliás, plano de carreira faz parte das reivindicações do sindicato desde que eu era repórter de política no Diário, é a pauta do sindicato. Eu acho que antes, viu? Eu acho que até antes, viu, Alexandre? Porque, não, de verdade, desde que eu entrei na prefeitura, a gente solicita plano de carreira, que é o mais justo para você dar uma segurança. E não tem nada hoje? Não existe? Existe, assim, ó, a educação tem plano de carreira, a guarda tem, é tudo muito fragmentado, mas não tem para todos, né? Então, assim, isso é uma solicitação. Ontem eu tive uma conversa com o secretário de governo, Jair Moretti, e a gente colocou sobre isso, porque eu fui conversar com ele sobre essas questões, a reunião do concurso, para chamar os concursados, e a questão do plano de carreira, que é o momento para a gente fazer um plano de carreira e valorizar de fato os servidores, principalmente aqueles que estão em cargos de chefia e que carregam esse peso, porque você sabe o peso que é você ser responsável por um setor ou uma coisa, ter a obrigação de fazer aquilo funcionar. E ele se colocou muito propício a isso e a gente nos chamar para fazer a discussão. Então, estamos aí mais uma vez esperando que... Esperançosos. E espero de verdade que dessa vez, né, o prefeito Edinho conseguiu avançar em algumas coisas, a criação da Rio Preto Prévio foi ele, então que ele também, né, que Deus põe a mão e ele também institua o plano de carreira para todos os servidores. Legal. E a terceira questão era o veto no teto, que acabou prejudicando, enfim, uma boa, médicos, engenheiros, arquitetos, dentistas, enfim, professores mais antigos, diretores de escola, umas 300, 400 pessoas que estão no teto aí. E de verdade eu não tinha entendido, porque até, né, ficamos bem contentes, vamos dizer assim, porque o pessoal, realmente esse pessoal... E faz tempo, né, que tá tem gente aí que está 4, 5 anos sem aumento. 4, 5 anos, né, sem ter um centavo de reajuste. E aí, o teto é baixo, porque assim, o salário do prefeito de Rio Preto é muito baixo. Da região é o mais absurdo, baixo. Né? Chega a ser absurdo o valor né? E com isso, os servidores são prejudicados, né? Porque já que tem né, por lei, não pode passar o salário do prefeito, o sindicato sempre defendeu. O salário do prefeito, o salário do secretário tem que subir no mesmo percentual, igualmente, dos servidores todo ano. Infelizmente, uma vez ou outra, um prefeito ou outro resolve aí fazer uma
uma graça e dizer que não vai aumentar o próprio salário, você entendeu? Só que não para pensar que isso prejudica os servidores, que trabalharam anos, que estão, e normalmente quem está sendo prejudicado é quem está em fim de carreira, né, que já trabalhou todos esses anos no serviço público, chega, né, agora no fim da vida e começa a ter... agora começa a achatar, a pessoa perde poder de compra, qualidade de vida. Então tem vários aí que estão, tem servidor que está há 5 anos ou mais já sem ter nada, parou, estacionou naquilo ali. E aí quando veio a notícia da reunião da Câmara com o prefeito, do acordo, né, de aceitar, do prefeito aceitar o reajuste, foi uma esperança para todo mundo. Enfim, vamos, era só 11%, né? Nem era tanto, mas era 11%. A inflação, né? Que já, inflação de 12 meses. Né? Que já dava né, um respiro. Aí, de repente, veio. Então, assim, infelizmente, houve essa decisão, entendo que equivocada, não, sem necessidade, não precisaria, né? Acho que a justificativa não foi... pelo menos não foi... Porque assim, não foi uma determinação judicial. Sim, não pode fazer. Foi um entendimento de que eventualmente não poderia... Exatamente. Um entendimento que eventualmente poderia... Tá. Então, assim, e com isso os servidores que continuaram sendo prejudicados. Então, é uma pena. É uma pena e espero que em algum momento o prefeito reflita. Os vereadores engoliram porque eles derrubaram o veto ao reajuste do vamos ver se eles derrubam o outro também, quem sabe. Vamos aguardar. Vamos. Sani, quero te agradecer pela participação aqui. Eu conversei com a presidente do Sindicato dos Servidores, a Sani Lima Braga, veio falar desse projeto aí de lançamento de um livro para contar os dramas, as histórias de servidores ao longo da pandemia, que completa hoje 2 anos em Rio Preto, 2 anos do decreto do prefeito Edinho que decretou, decreto que decretou é bom, mas que decretou a emergência e a calamidade no município no dia 23 de março de 2020. Pedir para pôr só mais uma vez aí o número do telefone 991 12 7472 e o e-mail livro@sspm.org.br. Mandar lá 3.000 caracteres, 3.000 toques, como a gente diz até no jargão aí, para, enfim, deixar o seu depoimento, o seu relato, só para servidor, né? Para servidores, inclusive os da Câmara. Concursados, ou só os efetivos? Comissionados? Os efetivos, Efetivos. Os de carreira. Tá certo. Sani, obrigado aí, parabéns pela iniciativa, viu? Obrigado a você, Alexandre. Tá certo, gente. Tá, então, a Sani. Bom, a Câmara realizou nesta terça-feira a 17ª e a 18ª sessões ordinárias de 2022. Vamos conferir o balanço da primeira sessão realizada pela manhã, a 17ª. Na sequência, a gente confere o resultado da votação da tarde. Vamos lá. Na 17ª sessão ordinária de 2022, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 2 projetos de lei, rejeitaram um veto e adiaram outro projeto de lei. O veto rejeitado é o projeto de lei complementar da mesa diretora, que reajusta em 11% o subsídio dos vereadores. Foi aprovado também o projeto de lei do vereador Celso Peixão, em primeira discussão, que obriga a presença de monitores em veículos do transporte escolar do município. Em regime de urgência, quando são analisados a legalidade e o mérito, os vereadores aprovaram um projeto que concede imóvel público à organização social Comunidade Solidariedade. Ainda em primeira discussão, os vereadores aprovaram proposta que reestrutura o Conselho Municipal de Defesa dos Idosos, que passa a ter 20 integrantes com mandato de 2 anos. Já o projeto que cria novas regras para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, foi adiado a pedido do presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto. Bom, tá, então, gente, o balanço da primeira sessão, destaque aí, porque eu acabei de falar aqui com a Sani, a derrubada do veto do prefeito Edinho Araújo ao projeto da mesa diretora que reajusta em 11% o subsídio dos vereadores. Os vereadores entenderam que não havia motivo para o veto,
que todo trabalhador, enfim, todo mundo merece ter a correção inflacionária, pelo menos todo ano. Bom, vamos conferir agora o resultado da votação da 18ª sessão, que foi realizada à tarde. Os vereadores realizaram na tarde da última terça-feira a 18ª sessão ordinária de 2022 e aprovaram em segunda discussão o projeto de lei do vereador licenciado Fábio Marcondes, subscrito pelo vereador Rossini Diniz, que obriga a Prefeitura a implantar espaços exclusivos para embarque e desembarque de passageiros por carros de aplicativos em frente a shoppings, hospitais, terminais de ônibus e aeroporto. A proposta agora segue para sanção ou veto do prefeito. Na sequência, deliberaram sobre o projeto de lei complementar de Jean Charles Serbeto. A medida inclui item no Estatuto dos Servidores Públicos. A proposta aprovada em segundo turno dispensa o servidor público dos dias de trabalho nas situações em que ele for realizar doação não parental de medula e órgãos. O objetivo é que o funcionário possa se ausentar do trabalho para doação sem ser penalizado e sem correr o risco de perder benefícios. Também foi votado e aprovado no mérito o projeto de lei de Bruno Moura, que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar. Os vereadores analisaram 2 vetos. Ambos barram propostas de autoria de Paulo Paulera. O primeiro veto, total, rejeita a matéria que institui a Política Municipal de Linguagem Simples e Clara nos órgãos da administração direta e indireta e foi rejeitado. O segundo barra 2 emendas de Paulera ao projeto do Executivo que trata da Lei de Zoneamento. As emendas propõem adequações de zoneamento nos bairros Mansor Daúde e Envia do Jardim Tarraf 2 e foi mantido pelos vereadores. O plenário adiou a votação de projeto que constava em certidão de urgência na ordem do dia. A proposta de Jéssica, Coletivas, cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio. A tramitação destas e outras propostas pode ser acompanhada pelo portal da Câmara, www.riopreto.sp.leg.br. Tá, então, gente, o balanço da 18ª sessão, o destaque, claro, o projeto do vereador licenciado Fábio Marcondes, que autoriza a Prefeitura a criar bolsões aí de estacionamento para motoristas de aplicativos. O pessoal até teve aqui na Câmara na segunda-feira, se reuniram com o presidente Pedro Roberto. É uma demanda antiga deles, porque eles alegam que não tem aonde parar quando vão buscar ou levar passageiros para rodoviária, para shoppings, para aeroporto, terminal urbano, enfim. Então, foi aprovado aí. Vamos ver agora o que acontece com esse projeto. Eles alegam também que em 1 minuto que eles param, às vezes, para desembarcar ou embarcar alguém ali em fila dupla, ou em algum lugar, eles já são multados. Então fica aí o recado para o Executivo pensar nessa solução, porque hoje, segundo o pessoal do aplicativo, aí, são mais de 2.000 motoristas que atuam nesse segmento aí. Muita gente, é a única alternativa para trabalho hoje em dia. Bom, é isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã. Lembrando que o programa fica disponível também nas nossas redes sociais, lá no YouTube e também no Facebook. Ao acessar lá tanto o YouTube quanto o Facebook, deixe o seu joinha lá, curta nossas páginas e compartilhe as nossas postagens. Lembrando que você pode enviar mensagens para a gente também, com sugestões de pauta, entrevistas, reportagens e tudo mais. Só anotar o nosso WhatsApp aí, o 991637905. E lembrando, como disse a Ariana aí na reportagem, todas as informações do Legislativo aqui de Rio Preto, os projetos em tramitação e tudo mais, você encontra em nosso site, o riopreto.sp.leg.br. O site que em breve vai estar mais moderno, mais fácil de navegar e com uma novidade, a Câmara em breve vai disponibilizar um aplicativo para no celular aí você acompanhar tudo o que acontece aqui na Câmara, como o vereador votou, presença de vereador em plenário, os projetos que estão tramitando e também com um acesso direto para os programas aqui da TV Câmara, programação ao vivo da TV. E para finalizar, lembrar do nosso Instagram e o nosso Flickr, onde tem lá fotos de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséia Santos, o GC do Thiago Satti,
o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Grande abraço e até a próxima.